Sejam bem-vindos a mais um podcast, o podcast onde a gente visa edificar os lares. E hoje estamos com um tema super pedido no Pediatrando, que é sobre como abordar a sexualidade no lar. Para isso, eu estou aqui com minha dupla, a dona Lili. Olá, pessoal, novamente aqui. Hoje o assunto, maravilhoso. E esse assunto promete, de verdade. Como pediatra, eu sei que muitos lares têm uma dificuldade muito grande de abordar e tudo que está sendo jogado aí nas mídias, na televisão, enfim, todo local, acaba que as pessoas aprendem de forma errada como construir isso com os nossos filhos. E, infelizmente, essa má construção vai acabar atrapalhando no futuro. Para isso, eu trouxe uma especialista, eu sei que ela é especialista na mulher, mas de qualquer forma, eu sei que ela pega os dois assuntos, porque ela lida também com família, que vai antes da pediatra, certo, gente? A ginecologista obstetra, doutora Rebeca. Prazer enorme estar aqui com vocês, né, discutindo esse tema tão relevante, porque realmente sexualidade na infância é um tema que ele precisa ser mais abordado e cada vez menos a gente tem falado isso dentro dos nossos lares, né, pelo medo, pelos tabus e por muitas vezes nos omitir para deixar com que os outros possam falar e ensinar os nossos filhos. E não, nós temos que assumir esse protagonismo novamente, né? E esse protagonismo dentro da família é super importante para que a gente crie almas fortes. E para isso, vamos falar sobre o tema, né? Então vamos lá, né? Como abordar, né, o tema de sexualidade com os nossos filhos dentro dos nossos lares? Eu costumo dizer que tem que ser algo natural, né? Assim como você constrói, o primeiro passo importante é você construir um papel de confiança com os seus filhos e esperar o momento certo para abordar a partir das perguntas que eles vão fazendo ao longo do desenvolvimento deles. Então, quem nunca, né, vai passar, se você é pai ou mãe, você vai chegar naquele ponto em que o seu filho vai lhe perguntar de onde vêm os bebês. Não é? Né? Eu já vivi essa experiência. Várias vezes, né? Várias vezes, né? De onde vêm os bebês? E graças a Deus no meu lar isso é uma coisa tranquila de se abordar, uma vez que eles veem a mãe trazendo os bebês ao mundo. Então é algo que eu converso de uma maneira muito natural com eles. Né? Então, como que a gente pode, gente, abordar? Primeira coisa importante, criar um laço de confiança com o seu filho, em que ele confie em você para lhe perguntar aquilo que é necessário ao longo do desenvolvimento dele. Esse é o primeiro ponto. Para que ele não vá buscar isso, por exemplo, num amiguinho que não sabe nem direito o que está falando. Para que ele não vá procurar isso, muito menos ainda na internet. Então, para que ele tenha essa confiança em você. Então, o primeiro ponto importante é esse. Eu me lembro que uma vez eu cheguei para o meu mais velho e já tive essa conversa também com o do meio, disse, olha, não existem pessoas que estejam mais capazes de responder aquilo que vocês têm de dúvidas do que o seu pai e a sua mãe. Não existe. Se um dia você me fizer uma pergunta e eu não souber a resposta, eu vou buscar a resposta. Mas eu quero que você tenha paciência de esperá-la para que eu te ensine. E é engraçado que em vários momentos eu já tive conversas com meu filho de chegar e dizer, meu filho, eu só posso te explicar até aqui. Você se contenta? Você está satisfeito com essa explicação? Lá na frente, quando você for um pouco mais maduro, você vai entender outras coisas e a gente vai continuar essa conversa lá na frente. Mas te satisfez a resposta que a mamãe te deu até agora? E eu falei, não, mamãe, eu entendi. Tá bom, eu entendi. Então, eu me lembro demais de uma cena, uma vez, dentro da minha casa, quando eu era adolescente. Meu irmão mais novo, eu venho de um lar de 6 filhos, tá bom? E aí eu vi isso com os meus pais. E aí meu irmão mais novo, um dos mais novos, estava aprendendo a ler. E aí é aquela situação, né? Lê-se tudo que está se passando ao redor dele.
E aí o meu irmão olhou, engraçado porque me ensinou isso, porque meu filho me fez a mesma pergunta, assim, há uns 2 anos atrás. Ele olhou e disse, papai, o que é um motel? Eu já O que é um motel? E aí, nessa hora, eu já era adolescente, gelei, todo mundo dentro do carro, todo mundo ficou nervoso. E aí o meu pai olhou para ele e disse, meu filho, no passado, os motéis eram locais em que as pessoas que chegavam de viagem passavam a noite para no outro dia seguir a viagem. Isso é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos. O problema é porque foi se tomando uma conotação diferente para esses locais. E hoje, infelizmente, é um local onde muitas coisas são feitas erradas. E Jesus não se agrada de lugares como esse. Pronto. Sabe? eu expliquei mais ou menos dessa forma. Foi a minha filha mais velha perguntou, mamãe, o que é motel? Ela começou a aprender a ler, né? Conhecido com isso, está nas placas. Eu falei, minha filha, é um local de passagem, então as pessoas permanecem, dormem, mas um tempo muito curto. Normalmente são pessoas em viagem. Não completei, porque a gente tem que ir de acordo com a maturidade da criança. Exato. E eu acho que ela não estava preparada para entender a segunda parte do que denominaram que é motel hoje, né? Então eu parei até aí. Ela não continuou e ficou satisfeita. Então, a partir do momento que ela chegar na segunda etapa da pergunta, mamãe soube que era aí, eu vou explicar e agradeço o seu pai ter dito isso assim, Fica a dica, né? Fica a dica, porque eu cheguei com o Gabriel até essa parte que meu pai explicou. E aí ele me fez a pergunta, e que coisas erradas são feitas nesses locais? Aí eu olhei para ele e disse, lá na frente você vai ter maturidade para entender o que são essas coisas erradas. Agora eu só posso te explicar até aqui. Você se satisfaz com isso? Se satisfaz em saber que é um local onde são feitas coisas que não agradam a Deus? A ele, sim. Pois então, pronto. Lá na frente a gente vai continuar essa conversa. Então, assim, é você ter segurança e a confiança do seu filho. Tudo se baseia na confiança, né? De você ir e não perder a oportunidade, porque a gente cada vez menos, como pais, está perdendo a capacidade de dialogar com os nossos filhos. A gente se aborrece muito fácil. Se aborrece por não estar, por exemplo, estirado na cama, descansando, olhando um celular, porque é muito mais cômodo, prazeroso para a gente. Enquanto que tem ali um menino do seu lado, lhe fazendo um monte de perguntas, mesmo depois de um dia super cansativo de trabalho. Mas se você começar a exercitar a paciência de ouvir o seu filho, e o ambiente do carro, né? Minha mãe sempre me disse isso. No carro são desvendados muitos segredos. São desvendadas muitas dúvidas. Então aproveite o ambiente do carro para conversar com o seu filho. Então pegou o filho na escola, a primeira coisa que você vai perguntar: como é que foi o seu dia na escola? Aconteceu algo de legal, de extraordinário no seu dia? Aconteceu algo de triste que lhe chateou no seu dia? Comece a ganhar a confiança do diálogo com o seu filho, para que ele possa ir amadurecendo e ir confiando também de ir procurar você primeiramente ou o seu esposo para fazer as perguntas mais capciosas. E uma dica também boa em relação a essa questão de como abordar é: devolva a pergunta para ele. Sim. Muitas vezes eu fiz isso. Então, assim, o que você acha que é, então? Então, por exemplo, se perguntar, né? Ah, é motel. O que você acha que é? Parece com alguma palavra que você conhece? Porque aí, enquanto isso, vai dando tempo de você pensar. Não, e até E você vai vendo até onde ele sabe, até onde a cabecinha dele quer exatamente. ir. Até né? porque a gente escuta determinadas perguntas e acha que a criança sabe tudo que nós sabemos. Exato. E tem que entender que o universo dele é bem limitado. Então, às vezes, não, por quê? Você ouviu isso onde? Quem lhe disse isso? Como é que você sabe disso? Aí daí você vai entender o significado de tudo. Porque é porque eu não lembro exatamente, mas já peguei palavras
que quando eu vi não tinha nada a ver com o que eu estava imaginando. Eu falei, meu Deus, eu ia explicar, ia acabar com o imaginário da minha filha ali naquele momento. E eu descobri na pergunta que era algo muito mais inocente do que eu queria responder. E muitas vezes acontece o contrário, Karina. Como assim? Chegou um tempo em que o Gabriel tinha por volta de 7 anos, que eu já havia tomado conhecimento, porque ele já havia me feito uma pergunta a respeito do que era um gay. Então, eu perguntei, aonde você ouviu essa palavra? Quem foi que lhe abordou? Meu marido já ficou logo nervoso, aí eu peguei assim nele, porque assim, vamos lá, existem crianças e crianças. Sim. O meu mais velho, não tem uma antena qualquer não, ele tem uma parabólica. Tudo que se fala ao redor dele, ele capta. Enquanto que o outro do meio é João no mundo da lua. Você pode morrer de conversar, ele não se liga muito, ele está no mundinho dele e está tudo certo. Então o Gabriel, ele escuta as coisas que os outros adultos falam, né? Às vezes tem ali, por exemplo, o meu irmão fala alguma coisa, nananana, e ele escuta. Então eu já sabia, porque eu já tinha introduzido esse assunto com ele. E aí a gente, no momento dentro do carro, novamente o carro, né? Ele estava aprendendo a ler. E eu fiquei pedindo a Deus, nesse período, o momento certo para abordar com mais clareza esse tema, essa temática com ele, de uma forma que ele solidificasse o que é importante dentro disso. E aí ele pegou e leu tradicional. Era tapioca tradicional, o que tinha lá na parede. E ele disse, mamãe, o que é tradicional? Aí eu, sabiamente, peguei. Gabriel, tradicional é aquilo que desde o primeiro momento que foi criado é daquele jeito. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Deus, quando criou o homem, ele criou depois a mulher. E ali se fez a família tradicional. O homem e a mulher que geram filhos e assim por diante. Mas você sabe que existem outros tipos de famílias, não existe, meu filho? Você sabe disso. Eu não sou boba, eu conheço meu filho. E ele olhou para mim e ele disse, sei, mamãe. Aí eu disse, existem, né? Existem famílias com 2 pais, existem famílias com 2 mães. Essa é a realidade do mundo em que você está vivendo. É um grande erro das famílias achar que os filhos não veem nada. Você leva no shopping para fazer um simples passeio numa praça e você se depara com cenas como essa. Então, meu primeiro conselho é: não achem que vocês puseram uma venda nos olhos dos filhos de vocês, porque isso é o maior erro que a gente pode cometer. Você tem que ter sabedoria para esperar o momento certo de abordar. E assim eu fiz. E aí eu olhei e disse, mas, apesar de existirem esses outros tipos de família, existe aquela família que foi criada originalmente pelo plano de Deus. E essa é a família tradicional. Aquela que foi criada desde o início daquele jeito e que agrada aos olhos de Deus. Cada família que se forma entre um homem e uma mulher é uma felicidade, uma festa que se faz no céu. E aí ele olhou e disse, certo. Aí eu disse, então a tapioca tradicional, voltando ao que você estava me perguntando, é aquela tapioca clássica com manteiga. Aí olha a sacada dele, ele disse, mamãe, então eu entendi o que é tradicional? Aí eu disse, meu Deus, o que virá, né? A gente já fica naquela. Aí ele, quando o Fortaleza foi criado, o time, gente, ele tudo ele fala e associa a futebol. Aí ele diz, quando o Fortaleza foi criado, a primeira blusa do time era aquela blusa listrada azul e vermelho. Então, por isso que o nome daquela blusa é tradição. Aí eu disse, exatamente, Gabriel, aquela é a blusa tradicional do Fortaleza, porque foi a primeira. Aí ele, é a blusa que eu tenho em casa, mamãe. Eu digo, é essa mesmo. Então você tem a blusa tradicional do Fortaleza.
E isso, gente, foi de uma grandeza que depois, quando terminou o papo, eu olhei e eu disse, cara, eu acho que eu me saí bem no final dessa conversa com esse menino. Nem eu sabia que eu era tão Eu boa. sabia onde é que ia terminar essa conversa, né? Então é isso, é não perder as oportunidades de você pegar um tema que já foi debatido, mas foi debatido de uma maneira que não foi tão bem solidificada, esclarecida. É você confiar e sempre estar atento a perguntar ao seu filho como foi o dia dele para fortalecer o diálogo. E é você fortalecer também, você ter a paciência de olhar para ele ou ela e esperar retrucar a pergunta para que você entenda até que nível a criança está querendo entender daquele assunto. É isso, basicamente é isso. Dentro de todo o conhecimento, a gente vê um erro muito grande e que vem disseminando é que as crianças precisam ter esse assunto dentro das escolas. Que eu acho que, assim, é um absurdo muito grande, porque a educação sexual, ela é formativa, não normativa. Então, dessa construção, precisa entender que a criança não vai aprender com o professor ensinando lá na frente, e vai depender muito da maturidade. Existem aí sexólogos, médicos, enfim, que tem livros aí internacionais mostrando os critérios que a criança não, né? A pessoa vai estar madura para entender isso, porque Freud, infelizmente, ele acabou modificando muito o nosso conhecimento, achando que o prazer é do ser humano, na hora que a criança está ali pegando, sente aquela sensação do prazer pegando no clítoris, no pênis, ele vai estar estimulando e está ali na sua formação sexual, porque ele tem vontade, é do instinto dele, né? Assim que as pessoas escutam. Então é muito errado, porque quando a gente pega esses 3 critérios de maturidade, tem a formação biológica, tem a do corpo, tem a sensação e a maturidade cerebral. Isso vai dar no final da adolescência. Ou seja, assuntos não podem ser antecipados, senão a gente vai formar essa criança da forma mais errada possível. Eu queria que a senhora também, ou a senhora, a gente puxasse aqui no assunto, o que é que está acontecendo com as crianças hoje em dia e com a sociedade, mostrando que a gente tem que colocar esses... Eu acho um absurdo também aquela frase. Nós temos que apresentar a sexualidade para a criança o mais precoce possível, porque a gente vai evitar um estupro. Se fosse isso verdade, as mulheres não estavam sendo estupradas, mulheres de 30 anos, de 40 anos, porque tem uma maturidade plena aí. É um absurdo, assim, é um absurdo porque, primeiro, a família, ela tem esse papel de protagonismo que isso nunca, jamais deve ser retirado, né? Assim, nós como pais, nós temos que entender que existem certos assuntos, e sexualidade é um deles, que só cabe a nós ser abordados. Até porque um professor que recebeu uma outra bagagem, um outro tipo de formação, dentro do lar dele, fora desse lar, ele não vai jamais captar o que é o ambiente e o que é o ecossistema que é criado ali dentro de cada família. Então ele vai, como é que eu posso dizer? Ele vai padronizar uma forma de ensinar e vai passar isso de uma forma totalmente padronizada, baseada nas vivências que ele também teve no passado. Enquanto que eu já falei para vocês, né? Eu tenho 2 meninos em casa e tenho as menininhas, tem uma que vai nascer e uma outra menorzinha que ainda não chegou nessa fase de a gente conversar. Mas assim, os 2 meninos, né? Que já o Gabriel tem 9, o João tem 6. Gente, é uma abordagem totalmente diferente. Dentro de um mesmo lar, dentro de um mesmo casal que formou ali, que gerou filhos, eu não tenho como abordar de uma forma para o Gabriel e da mesma forma para o João, jamais. Mas o fato é, essa questão de como evitar, por exemplo, um estupro, é você ir desde cedo conversando com seu filho. Quando eu falo cedo quando ele começar, por exemplo, a ter mais contato com outras crianças, outras famílias. Então, para mim, ali é o ponto X da questão. É quando, por exemplo, vai para a casa da avó, do avô e fica, por exemplo, com os primos. Então, assim, é nesse momento que a gente já começa a trabalhar. Ou então, tá no condomínio de casas, de prédio e tá brincando ali com os amiguinhos
e você já está deixando um pouco mais livre para brincar com os amiguinhos, que isso acontece por volta de 5, 6 anos, que você já começa a liberar um pouquinho mais. Então, nesse momento, é o momento que a gente deve começar a abordar. Então, por exemplo, nesse momento aí, é o momento também que eles já estão, a gente espera, né? Porque, enfim, mas que eles já estão, por exemplo, fazendo a sua higiene sozinhos. A gente já espera que eles, com 5 anos, já estejam fazendo isso. Então, é um momento, esse momento da higiene supervisionada, que muitas vezes você tem como mãe, ficar ali olhando. Passa esse sabonete direito, menino, no pescoço, no bumbum, no sovaco. Vai falando isso e supervisionando. É um momento interessantíssimo para você começar a abordar. E aí dizer, olha, existem locais que são nossos e só nossos, meu filho. Ninguém deve tocar. A partir de uma certa idade, só você que vai assumir a responsabilidade de cuidar desses locais, que são as nossas partes íntimas. Então, ninguém, meu filho, deve tocar nas suas partes íntimas. O momento do banho é um momento mágico para isso acontecer, principalmente nessa fase do banho supervisionado, porque lá para 6,5, 7 anos, já não é nem para estar sendo supervisionado. Por exemplo, Gabriel com 9, eu nem vejo mais ele tomando banho. Mas essa conversa eu já tive lá atrás. E ele entendeu perfeitamente. E você deve olhar nos olhos e dizer, meu filho, ninguém, nem mesmo vovô, vovó, titio, titia, amiguinho, priminho, ninguém deve tocar nas nossas partes íntimas. E nem levar esse momento como brincadeira, porque às vezes a família bota todos os irmãos para tomar banho junto, aí fica brincando e rindo, mexendo na parte íntima do outro. Não toma mais banho junto a partir também de 4, 5 anos de idade. É um momento para separar e dar banho realmente em horários diferentes. Não ficar brincando no espelho, não explorando, não deixar a criança correr nua dentro de casa. Essas são formas de prevenção bem evidente que as pessoas querem esquecer isso, né? Acham que é besteira, que o menino está com calor, que é exagerado quem está ensinando isso. E fica, às vezes, uma coisa tão natural. Eu já vi muitos casais que tomam banho com os filhos. Isso também é horrível. E aí, para eles, aquilo ali é normal. Não dá. Aí vem uma pessoa também, aí a coisa assim vai Pronto, aí dá um caminho que a gente pensa que é uma coisa tão inocente, porque é pai e mãe, né? Aí eu abro para o tiozinho, entendeu? Então, assim, isso é muito delicado. Então, os limites têm que ser dados pelos pais, para que a gente possa ir desenvolvendo esse diálogo sem que a gente caia em contradição. Então, assim, o pior para os nossos filhos é que os pais estejam em contradição com aquilo que eles dizem. Então, assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não dá para ser assim. Então, é dizer claramente o que são as partes íntimas, por que aquilo ali deve ser sagrado e preservado, e, a partir daí, ir monitorando as relações e tudo mais, as brincadeiras. Então, assim, o meu do meio estava com uma brincadeira de bater no bumbum. Eu disse, não, João, quem foi que te ensinou isso? Ele disse, não, o fulaninho, um amiguinho do condomínio. O fulaninho às vezes bate. Aí estava fazendo isso com o Gabriel, o mais velho, que já tem o conhecimento de que isso não é certo. E aí o Gabriel foi que chegou para mim e disse, mamãe, o João tá com uma brincadeira chata de bater no bumbum da gente, mamãe. Eu já disse a ele que as minhas partes íntimas ele não deve bater. Então, assim, o Gabriel, o mais velho, já tem, né, mais essa visão, enquanto que o João já estava levando mais na brincadeira. E aí eu disse, e novamente eu fiz essa mesma conversa com ele. Então eu já percebi que, por exemplo, com o mais velho, bastou eu falar uma vez e ele captou direitinho a mensagem. Já o mais novo, eu vou precisar repetir, abordar e reabordar de diferentes formas para que ele entenda de uma vez por todas o quão aquilo é importante. Porque são crianças mais inocentes, como, por exemplo, o meu filho mais novo, que muitas vezes são mais vulneráveis a esse tipo de atitude de terceiros e que a gente tem que estar muito atento, infelizmente. A senhora falando assim sobre o preservar, né, as suas partes íntimas.
O que a gente vê hoje é justamente o contrário. As meninas, desde muito cedo, elas tendem a mostrar, através da roupa, né? Uma roupa muito colada, curta, através da maquiagem, através de danças, né? Músicas muito voltadas para o mostrar, né? O requebrar. Então, assim, no lugar de não só deixar tocar, hoje as meninas, desde cedo, vêm sendo educadas, vêm sendo levadas a se mostrar. E o que isso pode acarretar, assim, no adolescente e futuramente, assim, no adulto? Essa questão do se mostrar, ela é muito delicada, certo? Porque é a partir daí que muitos outros gatilhos são acionados na criança, tá certo? Então, assim, eu digo muito, eu dou graças a Deus, louvo e agradeço a Deus por Deus ter me dado primeiro meninos do que meninas. Porque eu não tinha a maturidade, por exemplo, que eu tenho hoje, lidando com a minha menina que tem 2 anos e meio, e a mãe do Gabriel, de 9 anos atrás, era outra mulher. Então, lá atrás, eu não tinha muito essa consciência do... Não, deixa, cada um se veste do jeito que quiser. Cada casa, as pessoas fazem do jeito que quer. Não tenho nada a ver com o que o outro faz. E hoje não. Hoje eu já tenho um olhar muito mais sério para esse tipo de atitude. Então, assim, porque cada vez mais a gente vê, por exemplo, uma coisa que antes era na nossa adolescência, né, essa coisa de começar a mostrar alguma coisinha. Infelizmente, nós somos a geração do Eu Te Amo. Eu lembrei do short que eu tinha. E eu nunca fui bem feito de convite. Eu fiquei pensando naquela coisinha ali com aquele short. Meu Deus do céu! Esse Eu me lembro que a ferro e fogo eu consegui ainda que minha mãe comprasse o shortinho. Mas o top meu pai não deixou, graças a Deus, de jeito nenhum. mulher, quando eu não me toque, e era bem gordinha, coisa mais feia. Mas eu já achava o máximo eu andando com o shortinho colado curtinho. E meu Deus do céu, né? Hoje uma coisa que a gente via lá na frente, na adolescência, hoje a gente está vendo em meninas de 4, 6 anos já fazendo. Já repetindo dancinhas de internet, já se vestindo igual adultos se vestem, né? Porque assim, adultos e adultos, né? Existem adultos e adultos. Adultos desordenados. Exatamente. Que são aquelas blusinhas que a gente fica esperando, o restante da blusa e não tem. Hoje a maior dificuldade que eu tenho quando eu vou comprar um presente para uma amiguinha dos meninos, um aniversário, é uma roupa para uma menina de por volta de 6, 7 anos. Até 4, 5 a gente ainda encontra umas roupinhas mais fechadinhas, uns vestidinhos mais modestos. De 6 anos em diante o negócio degringola, porque é shortinho curto, né? Aqueles couros, é brilhoso demais, é com muita informação, cores muito vívidas. E isso a gente tem que tomar cuidado, porque isso vai ativando certas áreas do cérebro da menina que não deveriam estar sendo ativadas agora. Que pode vir até a puberdade precoce só por causa dessa parte visual. O pessoal não entende, só quer pensar lá no esmalte, no batom, na maquiagem, mas também a parte visual influencia muito. Tanto é que tem um artigo da endocrinologia pediátrica mostrando que o uso de tela está influenciando também na puberdade precoce, ou seja, as músicas também vão influenciar, as conversas, a vestimenta vai influenciar. Isso tem uma explicação científica para isso, tá bom? Tudo lá na menina, no homem também. Mas vamos falar especificamente da puberdade precoce na mulher, que é o que eu tenho mais expertise de estar falando, tá bom? Tudo é ativado numa região do nosso cérebro chamada hipotálamo. E o hipotálamo é que envia as primeiras mensagens para uma outra região cerebral, que é uma glândula chamada hipófise. E é a partir daí que a hipófise começa a estimular os ovários. E os ovários vão começar a fazer com que o ciclo menstrual aconteça. Então vamos lá. O hipotálamo, ele tem uma íntima relação com uma outra área do nosso cérebro importantíssima. É o sistema límbico.
que é o nosso sistema das emoções. Então, as nossas emoções podem influenciar uma ativação mais precoce do hipotálamo? Sim, podem, né? E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo é apelo visual. Não existe sentido mais aguçado num ser humano, nos primeiros anos de vida, pelo menos, do que o visual. É claro que, como a senhora falou, a música, a audição, ela também é importante? Claro. A gente tem que começar a filtrar. Se você ainda não tem esse hábito de fazer isso em casa, por favor, né? Assim, eu sei que não é uma coisa que dá 100% para fazer, não dá, porque os nossos filhos, eles acabam convivendo com outras crianças fora do ambiente de casa, e isso é importante que aconteça, a socialização, isso é super importante. Mas a gente tem que ir filtrando devagarzinho e inserindo músicas de qualidade na rotina dos nossos filhos. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre faço muito lá em casa, né? Sexta-feira à noite é o nosso momento em família. Eu já Então, muito sempre, assim, se a gente está em casa, se não tem nenhum compromisso, que via de regra não tem, É sensacional. eu cozinho, os meninos ficam ao redor. É o dia que eles gostam, porque eles podem também esticar 1 hora a mais do horário que normalmente eles entram em casa. Então, eu moro num condomínio de casas. Normalmente, durante a semana, eles podem brincar até 7 horas. Na sexta e no sábado, eles brincam até às 8. Então, assim, a sexta-feira, eles amam. Porque quando eles chegam 8 horas em casa, o jantar já está pronto. Então, eles correm para saber o que está sendo feito, ou o que foi preparado para eles. Ficam naquela expectativa. E baseado todo esse ambiente que a gente cria, a gente ainda bota músicas para eles escutarem enquanto a gente está jantando e conversando. Então, assim, geralmente são músicas, por exemplo, os clássicos, né? Assim, Deus, qual era a música que a gente estava escutando no dia desse? Stand By Me. Sabe, um clássico, e eles lá escutando, eles estão apaixonados por aquela música do A-ha. Take on me, bem antiga. Então, assim, músicas que se perderam, foram se perdendo ao longo dos anos. E se eu fosse, por exemplo, botar hoje o top das paradas do Spotify, ninguém aguentava ficar no local para escutar, vamos ser bem sinceros. Então, a gente tem que filtrar e trazer músicas de qualidade para os nossos filhos escutarem, porque a música também interfere no desenvolvimento deles e na sexualização, no desenvolvimento sexual deles. Se eu boto eles para escutarem um funk que fala coisas obscenas, que por mais que eles não saibam, talvez metade do significado daquelas palavras, como a gente não sabia El Chan, só aquela batida. Hoje eu escuto as músicas do El Chan e eu paro para perceber o significado. E eu digo, meu Deus, eu não entendia o significado dessas palavras. Mas fica no nosso subconsciente. Mas fica. E isso é muito sério. Quando eu sempre tive essa noção assim, do que a música faz, porque é uma coisa envolvente, né? Então, quando eu ia dentro do carro, às vezes eu estava tocando uma música e aí dizia assim, o que significa essa música? Vamos estudar essa música. É a música assim, que a gente diz que está no sucesso, a música do momento. Então, eles iam entendendo o que significava tudo, eles paravam, ia mostrando. Então, isso fez com que eles filtrassem até hoje, né? E como a música ela é importante. A gente estava na missa da Santíssima Trindade, eu acho. Enfim, aí tocou lá o salmo que era Enviai, Senhor, vosso Espírito. Aí a minha neta olhou, essa é a música que eles dormem na escola, né? Que é o descanso vital. Aí ela parou e disse, é para dormir? Aí eu falei, não, amor, é o salmo. É para descansar? É para relaxar. Quer dizer, ela já, né? Assim, essa música é o salmo para poder a gente meditar. Aí ela sentou e ficou ouvindo, entendeu? Desperta. A gente pensa que é aquela coisa lá no colégio que dali vai ficar lá. Não.
vai para a vida, né? Desperta. Quando ela escuta a menina de 2 anos e 8 meses, lá na frente ela viu a música. Tem um fato interessantíssimo que aconteceu na minha família. Meus pais, apesar de já terem 6 filhos, eu digo que eles foram os pais de muitos, tá bom? Porque os amigos dos meninos, só para vocês terem noção, na casa dos meus pais, geralmente as despedidas de solteiros dos amigos dos meus filhos, dos meus irmãos, acontecem lá. Então, assim, já é um ambiente que eles se sentem seguros para fazer, por exemplo, o momento deles, de homens, de ficar conversando, de tomar uma cervejinha, de ligar uma churrasqueira e fazer um churrasquinho. E eles não passam disso, ficam ali e a noitada deles se resume naquele momento ali na casa dos meus pais. E uma vez teve um amigo de um dos meus irmãos que chegou para o meu pai e disse: tio, o senhor não sabe, mas a sua família foi um instrumento de evangelização para mim, muito forte. Uma das coisas que mais me marcaram era quando o senhor ia pegar os meninos no Shalom, que o senhor dava carona para a gente, porque meu pai e minha mãe faziam isso, nem que fosse deixar lá nos quintos, ia deixar os amigos nos cantos, né? Porque muitas vezes os pais não estavam nem aí. Essa já era uma realidade. E aí ele disse: quando a gente entrava no seu carro, no começo eu achava estranho, mas depois aquilo foi modificando meu coração, porque eu achava fantástico ficar ouvindo o canto gregoriano no seu carro. Canto gregoriano. Era isso que meu pai escutava dentro do carro. Salmos. Demais! Meu Deus, a gente já sabia. Ai, papai, lá vem o disco, o CD dos Salmos de novo, porque ele pegava: vamos relaxar, que vocês estão muito agitados. Ele pegava e botava. Se não, era canto gregoriano. E assim a gente foi moldando o nosso ouvido. Claro que o mundo, em algum momento, fez entrar o El Chan. Sim. É claro. Estava na TV, na novidade. Estava em todo canto. Mas é importante entender que uma hora a gente retorna para aquilo que é importante. E foi na sua construção da primeira infância que é a mais importante, é a que fica mais no subconsciente. Vai escutar na adolescência, escutou a adolescência no El Chan, mas aquilo ali não vai ficar, porque não foi a sua base de construção. Com certeza Hoje as não. famílias querem ir para deixar o filho na escola ouvindo as músicas logo cedo, muito cedo. Forró, esses sertanejos que estão cada vez pior, comparando o sertanejo da época da gente, que não era tranquilo, mas era muito mais tranquilo. Hoje é trair, é chifre, e ninguém É bebida. É bebida, é sexo, é a desvalorização da mulher nessas músicas. Exato. Aí fica hipersensual, hipersexual. Aí não entende porque seu filho de 15, 12, hoje me disseram que está menos que 15 anos, né? 12, 13 anos está aí tendo relação sexual com vários parceiros, está cada vez mais cedo e acontecendo consequências. E sim, recorrendo à masturbação, né, Karine, que é outra questão. Que isso já vem assim, da época da gente. A gente lembra que os pais davam aquela revista para os meninos, para eles se masturbar, para mostrar que era homem. Só que isso, cada vez mais a ciência está mostrando que existe a liberação rápida da dopamina e um afastamento muito maior das relações íntimas. Ou seja, na hora que a gente está se relacionando com o outro, com o casal, existem outras substâncias que são liberadas, como a ocitocina, que ela aproxima mais o casal. O hormônio do amor, né? O hormônio do amor. Que tá aí um bocado de coisa, né? Que a gente vai falar aí da ginecologia. Que é o que aproxima. Então as pessoas acham que se masturbar, ver pornografia, vai deixar o homem mais macho. Não, vai deixar o homem realmente mais distante da mulher, vai ter uma ereção mais precoce, né? E não vai sustentar. Não vai ter ejaculação precoce. Exato. Também. E assim, isso é hoje, assim, eu falo como ginecologista. Ejaculação precoce que eu quis dizer, foi a ereção, mas aí ele não vai conseguir ter a ereção e quando tem vai ser a ejaculação precoce. É isso. E assim, eu lido com muitos casais, né? Hoje o meu público maior se concentra realmente em casais que planejam engravidar, principalmente, né? Que tem alguma dificuldade para engravidar e tudo mais. E quantos casais chegam no meu consultório com essa questão? Que o esposo ou a esposa tem um vício em pornografia.
E que isso não começou de agora, começou lá de trás. Uma das coisas que me faz suspeitar é quando a gente começa a perguntar, por exemplo, a frequência de relações. E aí, gente, é absurdo, porque são casais que passam 2, 3 meses para ter uma relação. Foi 1 ano e meio, viu? 1 ano e meio sem querer ter relação. Gente, aí você olha e diz, meu Deus, o que está sustentando esse matrimônio? Só Deus. Porque o que está sustentando? Ai, mas casamento não é só sexo, doutora. Deixa eu dizer, casamento realmente não é só sexo, mas é uma condição primordial para a manutenção de um casamento saudável, de um matrimônio saudável. É o que gera a vida. É o que vai fechar aquele círculozinho do que a gente estava falando, né? Como a mulher consegue consumar a natureza dela final, aquilo, a missão dela para aquilo que ela veio, através do ato sexual. Como que um homem consegue virar de fato um homem quando ele tem uma outra vida nas costas dele para sustentar? Aí ali é naquele momento que se divide os homens dos meninos. É naquele momento. Só que o que está acontecendo? A nossa sociedade está deturpando tanto que os homens estão fazendo filhos, estão continuando meninos, porque não tem a responsabilidade de cuidar, de educar e de formar aquele novo ser. Ele acha o quê? O ato sexual está totalmente divergente da geração da vida. Quando que os dois são uma coisa só. Só que isso a gente tem que trabalhar lá atrás. Aí a falha da família vem lá de trás. Você vai liberar muito cedo. Aí quando chegar no momento que é para ser feito, não vai ter. Não vai acontecer. Não vai ter o sentido, não vai acontecer, vai ser distorcido, vai distanciar o casal ainda mais, porque ele está todo contaminado. Eu falo ele, gente, mas hoje tem muitas mulheres também viciadas em pornografia, tá bom? Sabe o que eu fico pensando assim? Porque assim, acaba que realmente as redes sociais, né, elas mostram que a gente vê mais. Mas eu sentada no transporte, que é o estacionamento de onde eu trabalho, é uns 3 quarteirões, e o próprio hospital pega um transporte para não ter assalto, essas coisas no meio do caminho. Eu vendo uma pessoa estar na minha frente, ela olhando, a mulher nua, mostrando, ai, meu bumbum não sei o que, o peito de fora. Eu digo, meu Deus, tá aí a pornografia visível. Então não tem como fugir disso, que as mulheres e os homens estão vendo pornografia 24 horas no dia, inocentemente, mas estão vendo. São essas danças, tá com um shortinho na rede social. Antigamente comprava a revista, eu ia dizer a marca da revista, mas não vou dizer. Aí o menino escondia debaixo da cama, era aquela coisa assim, que eu lembro. Maria, 7 chaves. Era. E assim, raramente era nessa revista, mas não, é muito fácil. Igual esses streams, pega aqui a rede social, se eu abrir aqui, digitar qualquer palavra em relação a essas coisas, vou ver pornografia explícita. E eu acho assim que também a gente estava até um dia conversando, né, da doutora Karina, sobre o começar cedo e perder esse valor, né, o ato sexual por si. Então, hoje em dia, é tão precocemente feito que as mulheres, no lugar de se mostrar, e o homem também, né? Eles não fazem mais um para o outro. Não. Né? Muitas vezes, eu frequento muito pouco a academia, porque realmente é um ambiente que eu não consigo. E aí, a gente vê eles fazendo, o próprio homem, ele fazendo aquilo como se ele quisesse, ele se acha bonito, é para ele mesmo. Não é mais para o outro. Não é mais para o outro, entendeu? Você procurar ser belo para o outro, né? Não. É para ele mesmo. Então, né, a gente estava falando mais ou menos sobre isso, que o quão isso está levando a uma coisa que não é mais uma alegria eu ficar belo para você, é para mim mesmo. Eu vi o padre Paulo Ricardo falando, acho que foi um pouco antes de vocês entrarem, dizendo, até compartilhei, que a gente está vendo uma sociedade narcisista, e resume exatamente tudo que a gente está conversando aqui. Então, assim, na hora o prazer vem para mim, a beleza é para mim, e quando vier algum problema, tchau, descarta e acabou-se. Então, assim... Só que isso é o ápice. É o ápice do problema, isso é a ponta do iceberg. O que a gente está discutindo, que é enraizado desde a infância, é que é de verdade o que fica oculto e o que vai sendo construído. Na verdade, o que você deixa de fazer e vai delegando para que os outros façam, é o que vai construindo o ser humano como que você está descrevendo, um narcisista.
né? Então, assim, qual é então o nosso papel? É cada vez mais assumir essa liderança, esse governo inicial do que os nossos filhos podem ou não podem fazer, do que convém a eles fazerem, do que convém a eles assistirem. Ai, mas eu vou tirar o celular? Gente, eu nunca esqueço, minha irmã tinha 15 anos, eu era 16. E ela passou um ano com o celular confiscado pela minha mãe, porque estava tirando notas baixas na escola. E tá certíssimo. Tá certíssimo. Hoje, eu posso dizer que a Sara é uma jovem que é totalmente assim, liberta desse tipo de paixão. Ela tem as redes sociais dela, tem, mas ninguém vê ela, como a gente vê muitos jovens, direto com o celular na mão e fazendo selfie de si mesma. Gente, assim, é absurdo. Um dia eu entrei num elevador, fui para uma consulta, era uma jovenzinha, aí daqui a pouco ela botava a câmera e ficava. Aí botava um filtro, aí já deixava de ser 50% ela e ficava, e se olhando e tirando foto, aí olhava, fazia outra pose, tirava outra foto, eu disse, gente, o que é isso? O que é isso? Chega a ser doentio. É isso. Sabe, eu me lembro quando a Sara estava com uns 14 anos, e ela angustiada, ela, Beca, eu ainda não menstruei. Tá tudo normal comigo? Eu disse, meu amor, tá tudo perfeito com você. Porque as minhas amigas, não se compare com as suas amigas. Tá tudo perfeito com você. E a gente olha, eu como especialista, já não mais como irmã, eu olhava e dizia, não, daqui a pouco vai acontecer, porque o corpinho já está se preparando. Mas não era aquele negócio acelerado que a gente vê, que do dia para a noite a menina vira uma mulher. Não era. Isso é uma transição saudável. Sim. É aquela coisa que a gente vê devagarzinho, primeiro forma o pelinho, depois vai o seio surgindo, começa com aquele brotinho, né? Uma coisa que de repente a menina no outro dia está precisando usar sutiã, que é isso que a gente está vendo hoje. Né? E assim, se contaminando de tanta coisa, porque Cada não é vez só... mais cedo, não é? Porque hoje, colocar assim, da Sociedade Brasileira de Pediatria, a puberdade começa com... A menstruação da menina pode vir com 9 anos e meio. Gente, que louco. 9 anos para mim era, na nossa época, era puberdade precoce. Pois é, hoje já não é. A puberdade precoce a partir dos 8 anos. Então, assim, vai antecipando e vai ficando cada vez mais doente. E assim, não são só os estímulos visuais que importam, não são só os estímulos auditivos, os nossos comportamentos. É o que esses meninos, mas principalmente essas meninas, porque o corpo feminino ele é mais sensível a esse tipo de ação, entram em contato. Então, assim, falando desse ponto da adultização, meu Deus, é muito comum hoje a gente ver também, vai num salão de beleza e vê lá uma menininha de 3, 4 anos já fazendo as unhas. Ah, mas eu vou botar um esmalte vegano. Eu vou botar um hipoalergênico. Gente... Não é só o produto, existe uma coisa além disso também. Não é só. Então, assim, a minha filha hoje, 2 anos e meio, era almoçando e ela falando que queria pintar a unha do pé. E eu olhando, dizendo, Teté, não é agora a hora. Quando você ficar maiorzinha, vai ter um momento. Aí ela já se tocou, disse Alice, quando o João tiver bigode, mamãe? Aí eu disse, quando o João tiver bigode, pronto. Pra gente poder fazer as associações, né? Quando o João estiver maduro, você também vai estar madura para estar pintando as unhas. Então, assim, tem essa questão toda, né? Tem essa questão toda. É o estímulo. O que hoje a gente sabe que se estimula também? Uma série de compostos químicos que entram em contato muito cedo no corpo da mulher, né? Então, assim, de uma maneira geral, o que são, como é que eles são chamados? São chamados xenobióticos, que são os disruptores endócrinos. O que eles fazem? É uma série de compostos. Desde metais pesados, a BPA, que está nos plásticos, parabenos, que está em produtos de beleza, shampoo, tudo está...
meu Deus do céu, o que mais? Fitoestrogênios, enfim, é um bocado de compostos que têm uma semelhança muito grande com os hormônios que nós produzimos e que vão assumir o lugar desses hormônios no nosso corpo e se ligar aos receptores desses hormônios. E isso vai estimulando devagarzinho o nosso hipotálamo a ser ativado. Esse é o grande risco aqui para a puberdade precoce. E não somente falando de puberdade precoce, porque realmente assim, a minha área de atuação ela é um pouco mais à frente, a fertilidade. Quantas mulheres com problemas de fertilidade, com falência ovariana precoce, antes dos 40 anos, com 20 e poucos anos às vezes, com uma baixa reserva ovariana por conta da ação desses xenobióticos lá de trás. Gente, isso é muito sério. Isso é muito, muito sério. Então assim, é só um batonzinho, é só uma mecha de cabelo. Não sei se você se lembra, mas na nossa infância, adolescência, teve uma moda de uma mecha loura bem aqui. Mas fazer com papel crepom. Pois eu infernizei, eu posso dizer que eu infernizei a minha mãe para fazer aquela marmota no meu cabelo. Eu infernizei. Eu me lembro que chegou um ponto que eu quase consegui. Eu estava quase conseguindo, mas ela no último momento ela olhou para mim e disse não. Acho que ela teve ali a sã consciência. Deus puxou ela de volta e ela disse não insista mais com isso. Mas é porque a fulaninha. Você não é a fulaninha, a mãe da fulaninha é outra. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, né? Essa conversa é séria. Você não vai fazer isso. E eu disse, mamãe, hoje eu olho assim e disse, mamãe, a senhora foi muito sábia. Porque, meu Deus do céu, como é que eu, com 12, 13 anos de idade, ia pintar o cabelo? Como é que eu ia fazer uma loucura dessas? Então, assim, graças a Deus, enquanto tinha uma geração de meninas com uma mecha loura horrorosa aqui na frente, eu passei a ser a diferente. A que não fazia esse tipo de coisa. A que não cedia. Por causa do papel primordial da sua mãe. Só que a gente volta a dizer, ou a gente assume esse tipo de comportamento, ou então a gente vai deixar os nossos filhos à mercê de cada modinha diferente que vai aparecer. E eu vou dizer, na nossa época, eram muito menos modinhas do que nós temos hoje. Hoje é uma modinha a cada semana, se duvidar. Mas é por causa das coisas rápidas, né? Essa entrega Exato. rápida da dopamina, do iFood, dos streams, tudo é rápido. A modinha também vai ser rápida. Modinha é rápida. A modinha é rápida. E só que essa modinha de hoje que a gente está aderindo vai ter consequências seríssimas lá na frente. Sim. Né? E isso a gente tem que se atentar hoje. Né? Isso a gente tem que olhar e dizer, não, tá errado. A isso aqui eu não vou aderir. Doutora Rebeca, eu queria também que você falasse o quanto esses métodos anticoncepcionais, essas coisas assim, afeta no corpo da mulher. Meu Deus. Para falar assim, que assim, as pessoas acham que é o natural, que é para tratar o ovário policístico, que é para evitar a gravidez, menstrual, enfim. Quanto mais cedo a gente sabe que pior, né? Mas eu queria que a senhora, o seu papel, que a senhora explica dentro do consultório, que normalmente chega assim, a menina com a mãe, quero um anticoncepcional para minha filha porque ela começou a namorar, né? Assim que chega assim, então... Difícil, viu, gente? Difícil. A primeira coisa importante a gente entender, vamos lá, o anticoncepcional ele afeta comportamentos, afeta saúde física e afeta saúde mental. Vamos começar primeiro a falar sobre comportamentos. Eu vou citar para vocês um artigo que inclusive eu pus na minha dissertação de mestrado. É um artigo de 2018, feito lá nos Estados Unidos, que ele avaliava um grupo de meninas, um grupo grande, um número grande de meninas entre 15 e 21 anos, que é justamente a partir de 21 já não é mais, já é considerada a maioridade americana. Né? Então eles pegaram esse grupo específico de meninas e eles botaram dois grupos para comparar. Aquelas meninas que tinham iniciado precocemente anticoncepcional por qualquer outro motivo, não foi por início de vida sexual. Às vezes é por causa da espinha, né? É a espinha, é o ciclo que é irregular, a gente já vai falar disso. Tem ovário policístico no ultrassom, enfim,
sofre de muita cólica, muito sangramento e por aí vai. Então, por essas razões. E o outro grupo de meninas que não utilizavam anticoncepcional. E o que se viu? Que no grupo das meninas que usavam anticoncepcional, a chance de elas iniciarem vida sexual precoce foi 7 vezes maior do que no grupo das que não iniciaram. 7 vezes maior. Não é uma besteirinha de nada. É uma mudança de mentalidade. Já começa com o nome, anticoncepcional. Então, é um anticoncepcional. Eu evito a concepção de quê? De uma criança. Então, quer dizer que eu já posso ter vida sexual. Vai devagarzinho mudando uma mentalidade ali. É muito sutil, mas que faz um impacto enorme lá na frente. E tem um outro dado também que esse é muito alarmante. Daquele grupo de meninas que iniciou o anticoncepcional, as chances de ela contrair uma DST, né, ou de fazer um aborto, né, um aborto legal, que lá eles podem fazer, podem recorrer disso de uma forma muito fácil, era 3 vezes maior do que nas meninas que não tinham usado anticoncepcional. Isso é muito sério, gente. É uma mudança de mentalidade que vai cair lá na frente no que a gente conhece como cultura da morte. O anticoncepcional, quando a gente inicia, ele abre uma pequena fissura numa represa, que fica ali escorrendo água devagarzinho, mas que vai modificando o pensamento daquela menina em relação ao que é o valor da vida, em relação à geração da vida, o que é o ato sexual, a promiscuidade em si e tudo mais. E lá na frente, quando ela não souber como lidar com a gravidez indesejada, porque ela não foi preparada para entender que o ato sexual está intimamente ligado à geração de uma vida, o que ela vai recorrer? A um aborto. E aí a gente vai ter uma pessoa eternamente, eu digo isso para vocês com toda certeza do que eu estou dizendo, porque tantos estudos científicos falam disso, como a gente vê na nossa prática clínica. Testemunho Pessoas eternamente marcadas por essa mancha de algo que elas cometeram lá atrás, na adolescência, na juventude, que elas não tinham maturidade para lidar. Isso é muito sério, muito sério. Mais do que qualquer outra repercussão física que o anticoncepcional possa te dar, eu digo que a mudança de mentalidade é a pior de todas as repercussões que pode causar um anticoncepcional. Só que, infelizmente, eu já lido com uma situação em que o bonde já está andando pra caramba, né? Eu não pego como vocês pegam uma jovem que está ali desabrochando na puberdade. Eu já pego aquela mulher de 35, 38, que até um dia desses não queria saber de ser mãe, de repente mudou, virou uma chave e ela olha e diz: meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? Será que ainda dá tempo? Outro dia eu vou falar uma moça com 47 anos. 47 anos. Eu me pedi desesperadamente por um encaixe dentro da minha agenda para eu atendê-la, porque ela tinha se dado conta do que ela tinha feito na vida, se ainda havia tempo para ela. E eu disse: meu Senhor, o que a gente faz? O que a gente diz? Cabe a mim tirar a esperança dela? Não. Mas é isso que a mentalidade faz. Vendem pra gente uma ideia de que eu posso botar minha maternidade lá pra frente. Que isso não é a coisa mais importante para mim. É a carreira, é o sucesso, é o dinheiro. E para isso, é o momento certo. O anticoncepcional cai como uma luva perfeita. É perfeito. Que veio junto do movimento feminista, que o povo acha que trouxe benefício, mas isso aí mais um malefício. Mais um. E aí quando ela se dá conta lá atrás, de que, como a gente viu um dia desses, um relato de uma blogueira na internet, que nada satisfazia ela, mesmo todos os sapatos que ela queria no closet dela, todas as bolsas de marca, todas as roupas, que ela preferia trocar tudo aquilo pelo nenenzinho e ela não tinha mais tempo para fazer isso. É muito forte.
É foda. E ela disse, me venderam uma ideia lá atrás de que eu poderia ter tudo. E hoje eu não tenho o bebezinho. Então eu posso falar para vocês com toda a certeza do que eu estou dizendo, que a escolha que eu fiz foi errada. Porque eu não escolhi o bebezinho. E eu tenho tudo o que eu quero, que eu sempre quis. Só que isso eu tenho que trabalhar lá atrás. Então o que a gente deve fazer com uma mocinha que está desabrochando na sua fertilidade? É ensinar ela a beleza de viver aquilo. Me lembro demais, novamente, vou reportar minha mãe. Me lembro demais da minha mãe. Às vezes a gente entra assim de uma vez de sopetão no banheiro, de mãe e pai. Aí tava lá minha mãe no vaso sanitário, percebendo o muco cervical dela. A primeira vez que eu vi, eu disse, o que é isso? Coisa nojenta é essa? O que é isso, mamãe? E aí um dia ela veio, vem cá. Vou lhe mostrar isso aqui que é importante para você. Um dia você vai perceber isso também. E eu devia ter o quê? Uns 10 anos. Tava próximo. Tava próximo. E aí ela foi me mostrar. Olha, a mulher quando está no período fértil, ela começou a me mostrar. Outra vez eu olhava, quando ela abria o guarda-roupa dela, fazia umas anotações num papel, num gráfico. Eu falei, o que é isso, mamãe? É aqui onde eu faço as anotações dos meus sinais de fertilidade. É aqui onde eu ponho tudo. E ali eu fui. Foi entrando aquilo ali na minha cabeça. Claro que em um determinado momento da minha vida, principalmente dentro da faculdade de medicina, muito disso foi distorcido. A faculdade distorce muito o que é Muito, corpo gente. saudável. Mas é impressionante com aquilo que você falou. O que a gente trabalha como pais na infância até os 12 anos Eu estou... fica gravado, acho que na alma, não é nem no subconsciente, não. É muito forte. Porque uma hora, por mais que você passe por esses outros tipos de experiências e a sua cabeça vá mudando, uma hora você retorna. Você começa a se questionar quando você começa a ter senso crítico das coisas. E foi isso que aconteceu comigo. Já no final da faculdade, início da residência, eu comecei a ter um senso crítico das coisas. Eu disse, está errado. Tem coisas erradas aqui. Comecei a ver os problemas acontecendo com as mulheres, porque qual é uma das grandes repercussões dos anticoncepcionais? Mascara doenças, fato. Então, assim, aquela menina que morria de cólica, que sangrava muito, ela, na verdade, era um grande... Ansiosamente, lá na frente a bomba estoura. E aí, a única coisa que te oferecem, FIV. Que aí é outro problema grande. Então, assim, é um desencadear de problemas. Aquela menina com ciclo irregular, que, gente, não se apavorem, mães. Não se apavorem. Ela tem até os 18 anos para atingir a maturidade do eixo dela. Lembra que eu falei hipotálamo, hipófise, ovário? Pronto. Ela tem até 18 anos para isso acontecer. Então, tenha calma. Regule o estilo de vida, alimentação, bote ela para fazer um exercício, traga coisas boas para o ambiente dela e você vai ver que isso tudo vai refletir no ciclo dela. Ah, é aquela menina que vive com dor. Será que não tem aí uma coisa de base que precisa ser cuidada? Não se trata endometriose com anticoncepcional. Ah, mas a ginecologista disse que era a única solução. Procure outra, e outra, e outra. Porque hoje, cada vez a gente sabe mais. Procure a doutora Rebeca. Eu não vou fazer todo. Mas tem uma metade de gente boa junto comigo. Tem um bocado de gente boa se unindo. E aí isso que é importante. Eu fico muito feliz Isso é que é importante, sabe? Porque não é só você se contentar, sabe? Hoje a internet está aí para mostrar. Se a gente tem muito acesso fácil à informação de qualidade, não só porcaria. E assim, as pessoas têm que começar a ficar mais questionadoras mesmo. Dizer, doutora, eu vi, doutor fulano de tal falando que anticoncepcional não trata endometriose. O que é? Por quê? E a gente vai explicar. É uma medicação que piora a inflamação no seu corpo. Ela é uma medicação inflamatória. Ela ativa a produção de estrogênios e o próprio estrogênio
que não é um estrogênio, é um sintético do estrogênio, ele é inflamatório. A progestina, que não é a progesterona natural, nos venderam essa mentira também, ela é inflamatória. Ela ativa cascadas inflamatórias no meu corpo. Aí olha aí a contradição. Eu tenho uma doença inflamatória que é a endometriose e eu vou tratar com medicação que piora a inflamação. O que é isso, Brasil? Não existe isso. É muito contraditório. E a verdade, ela não se contradiz. Ela é uma. E quando a gente está à frente da verdade, junto com ela, andando lado a lado com ela, a gente vai cada vez mais sendo munida das forças para poder lutar a favor dela. Por mais que você seja um peixinho contra a maré, né? E aí a gente vai falando. E as repercussões psicológicas são inúmeras. Sabe-se hoje, por estudos científicos, que anticoncepcional aumenta índice. Quando eu falo anticoncepcional, medicação hormonal, tá bom? Pode ser DIU, pode ser implante, pode ser qualquer um. Ai, não, é porque eu uso um DIUzinho que tem bem pouquinho hormônio. Deixa eu te dizer, esse teu DIUzinho tá te causando um problema sério. O que ele faz? Ele piora, ele tá relacionado com o aumento do índice de depressão. Aí eu já vi mulheres com depressão e o médico dizer que vai passar um anticoncepcional porque ela não pode sofrer oscilações hormonais. Gente, que louco. Já vi, sério, já teve casos assim. E por que ele faz? Por que ele causa isso? Porque a progestina do anticoncepcional, ela inibe, obviamente, a produção da nossa progesterona natural. E o que é a nossa progesterona natural? Ela tem de ação. No nosso cérebro, ela tem uma ação ansiolítica, ela diminui a ansiedade. Então, qual é a solução para a mulher, para essas doenças modernas, para a mulher pelo menos, acredite ou não, menstruar todo mês, viver a ciclicidade do corpo dela, amar cada fase do ciclo dela. Agora, se lá atrás ela não foi ensinada sobre a beleza disso, vai ser muito difícil lá na frente ela construir esse imaginário. A beleza é Não dá. destruída desde o início. É ruim menstruar, a frase que a gente mais escuta, né? Ave Maria, veio de novo a menstruação. Ainda se contradiz, ainda bem que eu não estou grávida. Não é não, soma os dois, assim. É destruir a imagem da mulher. É destruir a imagem do casal no futuro. Porque eu sei que, infelizmente, o homem não tem uma ginecologista para acompanhar ele. Quando chega uma determinada idade, eles não querem vir na pediatra. Apesar de que o pediatra é o único profissional que acompanha o desenvolvimento humano. E a finalização da parte cognitiva termina com 25 anos de idade. Então, teoricamente, a gente deveria ver desde a barriga da gestação até os 25 anos de idade, porque formaria realmente o pediatra, né, o desenvolver. E isso se perde, mas chega um ponto, aí o menino se perde, fica realmente o conhecimento dele à mercê de amigos, internet e os pais que muitas vezes não querem participar, né, dentro dessa formação. E aí, dentro da realidade do menino, o papel da mãe é importantíssimo. Importantíssimo. Eu me lembro que teve um dia, novamente eu vou voltar, meninos entram de sopetão no banheiro da gente, não é? Uhum. Então teve um dia que eu estava nesses dias difíceis de a mulher viver, que é os dias de menstruação. E aí meu filho abriu de uma vez a porta do banheiro, estava lá eu trocando um absorvente. Aí ele, mamãe, isso é sangue? Tá morrendo. Né? Aí eu disse, isso é sangue. Né? Porque muita mulher diz, menina, será que é isso? Você quer? Não, eu olhei e disse, isso é sangue. Mas deixa eu dizer, esse sangue é motivo de alegria todos os meses para a mamãe. Sabe por quê? Porque ele mostra para mim o quão está saudável o meu corpo. Então, todos os meses, Gabriel, a mamãe vive essa fasezinha de ter esse sangramento. Só para de ter isso quando a mamãe tem a felicidade de ter vocês na barriga dela. Depois disso, a mamãe volta a viver esse processo. E vai aí até muito tempo da vida da mamãe. E é um motivo de alegria para a mamãe viver isso todos os ciclos. Porque senão o que vai acontecer? Se o Gabriel for chamado
ao matrimônio lá na frente, ele vai repugnar tudo que está relacionado a sangue na esposa dele. Só que a esposa dele, com a graça do Senhor, vai ter filhos. Aí lá vai ele cuidar da esposa no pós-parto. Não tem período que a mulher sangre mais do que nesse período, não. Ah, mas meu marido se arrepiava todinho. Ai, meu Deus do céu, que é muito sangue, Rebeca. Porque homem medroso, pra sangue é homem. Não, na hora do parto ali, você não quer dizer dor. Eu já tive maridos que não entraram no momento do nascimento do filho porque não aguentavam ver sangue, gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Sabe enquanto que o que a mulher mais quer é que o homem esteja ali do lado dela. Meu marido já olhou, quando eu engravidei da Tereza, ele já olhou e disse: olha, tu tem que me ensinar como é que se tira um neném, porque vai que não dá tempo nem da gente chegar no hospital, porque a Esté foi só chegar e por meia hora estava saindo. Então, assim, me prepara para essa situação. E eu disse, pode deixar que eu vou lhe ensinar, porque se preciso for, eu sei que eu vou ter um homem que vai arcar com isso do meu lado. Então, só que isso não se constrói agora. Isso se constrói lá atrás, na infância. Então, da mesma forma, mães, não demonizem a sua menstruação para os seus filhos. Mostrem o que tem de belo e sagrado nisso. É sinal de saúde, é um alerta. Eu digo que a menstruação é a melhor forma de a gente se comunicar com o nosso corpo. Se ela falha, tem alguma coisa errada. Ou muito certa, né? Porque ela engravidou. Tirando o contexto da gravidez, se ela falha, tem alguma coisa errada. Se ela vem de mais, está errado também. Se ela vem de menos, está errado. Se ela dói, está errado. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode olhar na menstruação. A gente vai entrar aqui na temática da gravidez na adolescência. E aí, realmente, essa temática é uma temática bem complexa, porque envolve um bocado de questões, né? Como a gente falou, da questão do anticoncepcional, da mudança de mentalidade. E por que isso é tão sério? Porque as nossas autoridades hoje tratam e acham a melhor saída para evitar a gravidez na adolescência, oferecer justamente aquilo que estimula o início de uma vida sexual precoce, que é o anticoncepcional. Então, assim, eles dizem que a solução para gravidez na adolescência está em ofertar gratuitamente anticoncepcionais, camisinhas, DIUs e por aí vai, para a população no geral. Enquanto que o que a gente vê? Que a solução para isso seria, de fato, entrar na raiz do problema, que é a geração dessa mentalidade. Entrar nas famílias, entrar na construção, na reconstrução da nossa sociedade. Só que isso, gente, dá muito mais trabalho, infinitamente mais. Por quê? Porque eu vou ter que investir desde a base, eu vou ter que ir lá na formação da família, educar essa família que está iniciando, trazer os valores da família. E a gente sabe que isso não é a vontade da maioria dos nossos governantes, infelizmente. Né? Essa é a nossa realidade. A nossa sociedade ela está caminhando, declinando cada vez mais. Está indo para um buraco sem fim. E o que cabe então a nós, que somos famílias, que estamos atentos a essa realidade? Nadar contra a maré. Lutar contra esse processo. Então, assim, uma vez me perguntaram o que eu achava e como que eu pensava, qual era a minha visão a respeito da situação que estava se botando a sociedade atual, e principalmente no contexto de meninas super jovens se esterilizando em massa, porque hoje uma menina de 21 anos, ela pode fazer laqueadura se ela quiser, sem consentimento de ninguém. Um rapaz também pode fazer vasectomia sem consentimento de ninguém. E me perguntaram o que eu via, qual era a minha visão em relação a isso. Né? E eu disse, olha,
é fato que nós não conseguiremos salvar a humanidade inteira, né? Não dá. Enquanto que a gente tem, por um lado, essa realidade, que infelizmente hoje é a realidade mais prevalente, a gente tem uma contra-realidade a tudo isso, que é o que está se levantando contra tudo isso que a gente está vendo de errado no mundo. Então, o meu recado para pais e mães que têm filhos pequenos, porque eu já me vi nessa situação em um momento na minha vida, eu e meu esposo, que estão aí em casa, se dando conta do quão ruim está o mundo e se perguntando desesperadamente como que vai criar seus filhos nesse mundo. Para vocês, falo para lá. É para vocês. Qual é o recado que eu tenho a dar para vocês aí que têm filhos, crianças pequenininhos e que estão nesse desespero, sem saber o que fazer? Não tenham medo. Não tenham medo. Cristo venceu o mundo. Essa foi a frase que meu pai me disse. Quando eu cheguei nesse grau de desespero, olhando para ele, com 2 filhos, uma já na barriga e dizendo: meu Deus, como é que eu vou criar essas crianças nesse mundo? E aí meu pai olhou para mim e disse: essa resposta eu já tive lá atrás e eu vou repetir para você. Não tenha medo. Cristo já venceu o mundo. Então, enquanto os filhos de Karl Marx estão se esterilizando em massa, estão se autodestruindo, tomando agentes químicos para não engravidarem, fazendo abortos em série, esculhambando aí com a vida deles e de muitos, os filhos de Cristo estão reconstruindo a sociedade, pouco a pouco. Devagarzinho. Devagarzinho. Esse é o processo. Não é uma coisa que hoje a gente vai ver esse resultado, mas é matemática, é estatística. Né? As famílias numerosas, elas assustam por quê? As famílias cristãs, elas são perseguidas por quê? Porque eles sabem que uma hora essa matemática vai ser superada. E eles vão estar novamente em desvantagem, como já tiveram há muitos anos atrás. Só que isso é um processo devagarzinho, de reconstrução de uma sociedade. Então, eu não devo me angustiar com o que está acontecendo fora da minha casa. Claro que eu não vou me trancar ali dentro da minha casa e não ser luz para o mundo, muito pelo contrário. A internet, o que nós estamos fazendo aqui e o que nós fazemos individualmente nos nossos Instagrams, traz essa luz para novos lares. Um vizinho que eu vou acolher de uma forma especial, que eu vou dar um testemunho, traz luz. Uma paciente que eu atendo no consultório, como eu trago luz para essa mulher? Então, claro que é fato que isso vai acontecer, mas a gente não deve ter medo. A gente deve ser luz e não ter medo de visualizar o mundo ao nosso redor desmoronando. Enquanto que o nosso lar estiver íntegro, sagrado, preservado, nada vai nos acontecer. Cristo está ao nosso lado. E isso é a maior paz que um pai e uma mãe pode ter diariamente. É isso. Para aplaudir, porque eu não falo mais com os convidados. Muito bom, mas não vou falar, porque eu vou agradecer. Eu acho que eu poderia passar aqui muito tempo conversando, porque é muito boa a conversa, assim. Quando ele vai descobrindo a verdade, vai entendendo realmente a construção. Um pouquinho antes, assim, no off aqui das câmeras, a gente conversou, né, que nada é impossível, né, de se mudar. A gente vê santos grandes da igreja que conseguiram modificar o errado que estava dentro do seu imaginário. Então, não perca a esperança se você não começou da forma correta dentro do seu lar. Ainda é tempo, né? Enquanto nós estivermos vivos, Deus está dando a chance da gente mudar. É isso, sempre é tempo. Sempre dá tempo de retornar. O importante é a gente não desistir. Como disse São João Paulo II,
Um santo é aquele pecador que nunca desiste, né? Então a gente tem que sempre ter esse entendimento, que pecar nós vamos, mas nós não podemos perder a capacidade de nos levantar, de reconhecer e de novamente tentar essa tal dessa santidade que é tão difícil, né? Tão difícil. Acho que a gente chega. Dona Rebeca, obrigada, dona Lília, mas Agradeço assim, né, de modo todo especial para a Rebeca, né? Quando a gente teve a ideia de chamá-la, aí eu digo, eu não vou falar com ela, a senhora vai. O assunto é delicado, Mas Deus sabe todas as coisas, né? Ele está nos conduzindo devagarinho, mas está, né? E é uma alegria enorme. Aprendemos muito, né? cada convidado que vem com a gente, eu assim, ó, vou pegar um caderno igual da minha menina da doutora Janaína e vou começar a nota. Eu me atrevi dessa vez. Gravada, tu vai assistir de novo. Exatamente. Então, muito obrigada. Que Deus lhe pague imensamente, que Nossa Senhora conduza a senhora, o seu trabalho e principalmente a sua família. Amém, eu que agradeço demais, é um prazer imenso, né? Assim, eu nem titubeei ao aceitar o convite, porque eu sei que a missão aqui é muito importante, né? Então, assim, é um propósito que eu assumi de não negar os pedidos que Deus faz para essa evangelização digital. Tá vendo? Fica de cara. Realmente- Eu vi o que dizer. E vou deixar também, diga sua rede social, lógico, pessoal. Ah, sim, vocês também me encontram lá no Instagram, @rebecadourado.go, e no YouTube, Doutora Rebeca Dourado. Também boto muitos vídeos lá e, enfim, esclareço muitos assuntos, até de forma mais longa, que às vezes no Instagram a gente não consegue, né? Então, são esses 2 canais aí que você pode me encontrar. Maravilha, quero agradecer a todos vocês. Foi um podcast um pouquinho mais longo, mas era necessário. Talvez a gente tivesse muito mais assunto para abordar aqui. E espero que vocês compartilhem com os amigos, com as mães que precisam ouvir, com os maridos, com os filhos adolescentes, não os novinhos ainda não é assunto para eles não, mas tem como você anotar tudo e entender que a base é que vai construir esse assunto dentro do seu lar. Então, curta aí para a gente ter mais oportunidades e conseguir cada vez mais trazer luz para o lado de vocês. É mais, pessoal. Tchau, tchau.